Inveja. Não há nada a nos censurar por apreciarmos os feitos das pessoas e ou por a eles aspirarmos. O único problema é que não podemos nos comparar e querer tomar como modelo o padrão vivencial do outro. Se tivermos o hábito de investigar nossos comportamentos autodestrutivos e fizermos uma análise desses antecedentes históricos em nossa vida, poderíamos cada vez mais compreender o porquê de permanecermos presos em certas áreas prejudiciais à nossa alegria de viver. Esses comportamentos infelizes a que nos referimos não são apenas as atitudes evidentemente desastrosas, mas os diminutos atos cotidianos que podem passar como aceitáveis e completamente admissíveis. Entretanto, tais atos são os grandes perturbadores de nossa paz interior. Muitos indivíduos não se preocupam em estudar as raízes de seus comportamentos rotineiros, porque acreditam que para assumir a responsabilidade da renovação íntima, precisariam despender um enorme sacrifício. Sendo assim, preferem permanecer apegados aos antigos costumes, utilizando-se dos preconceitos e de crenças distorcidas, sem se darem conta de que estes são as matrizes de seus pontos vulneráveis. Para afastar todo e qualquer anseio de transformação interior, utiliza-se de um processo psicológico denominado racionalização, artifício criado para desviar a atenção dos verdadeiros motivos das atitudes e ações, para se verem livres das crises de consciência, procurando assim justificar os fatos inadequados de suas vidas. Somente alteraremos nossos atos e atitudes doentios quando tomarmos plena consciência de que são eles as raízes de nossas perturbações emocionais e dos inúteis desgastes energéticos. É examinando nosso dia a dia, à luz das escolhas que fizemos ou que deixamos de fazer, é que veremos com clareza que somos, na atualidade, a soma integral de nossas opções diante da vida. Os indivíduos que possuem o hábito da crítica destrutiva estão, em verdade, dissimulando outras emoções, talvez a inveja ou mesmo o despeito. Existem posturas efetuadas tão costumeiramente e que se tornam tão imperceptíveis que poderíamos denominá-las atitudes crônicas. A inveja é definida como sendo o desejo de possuir e de ser o que os outros são, podendo tornar-se uma atitude crônica na vida de uma criatura. É uma forma de cobiça, um desgosto em face da constatação da felicidade e superioridade do outro. Observar a criatura sendo, tendo, criando e realizando provoca uma espécie de dor no invejoso, por ele não ser, não ter, não criar e não realizar. A inveja leva por consequência a maledicência, que tem por base ressaltar os equívocos e difamar. Assim é a estratégia do depreciador. Se eu não posso subir, tento rebaixar os outros. Assim compenso meu complexo de inferioridade. A inveja nasce quase sempre por nos compararmos constantemente com os outros. Nessa comparação, o homem desconhece o fato de sua singularidade, possuidor de expressões íntimas completamente diferentes das dos outros seres. É verdade, porém, que possuímos algumas semelhanças e características comuns com outros homens, mas, em essência, somos almas criadas em diferentes épocas pela mão do Criador, e por isso passamos por experiências distintas e trazemos na própria intimidade missões peculiares. A normalidade, normalidade, sobrenaturalidade, paranormalidade são, de fato, catalogações de incompreensão humana alicerçadas sobre as chamadas comparações. Deixa eu aumentar aqui, para mim está pequenininho. A ausência do amadurecimento espiritual faz com que rotulemos de forma humilhante e pretensiosa os credos religiosos, a heterogeneidade das raças, os costumes de determinados povos,
as tendências sexuais diferentes, os movimentos sociais inovadores, as decisões, o comportamento, o sucesso dos outros e muitas coisas ainda. Tudo isso ocorre porque não conseguimos digerir com ponderação a grandeza do processo evolutivo, agindo de forma diversificada sob as leis da natureza. O autêntico impulso natural quer que sejamos simplesmente nós mesmos. Não faz parte dos nossos impulsos inatos da alma humana a pretensão de nos considerarmos melhor que outras pessoas. O que devemos fazer é admirar-nos como somos e respeitar nossas diferenças e reconhecer nossos valores. O extraordinário educador Rivaux questiona os mensageiros do amor. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo e eles respondem com notável orientação. Isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. A inveja é o extremo oposto da admiração. É uma ferramenta cômoda que usamos sempre que não queremos assumir a responsabilidade por nossa vida. Ela nos faz censurar e apontar supostas falhas das pessoas, distraindo-nos a mente do necessário desenvolvimento de nossas potencialidades inferiores. De nossas potencialidades interiores. Em vez de nos esforçarmos para crescer e progredir, denegrimos os outros para compensar nossa indolência e ociosidade. Não há nada a nos censurar por apreciarmos os feitos das pessoas e ou por a eles aspirarmos. O único problema é que não podemos nos comparar e querer tomar como modelo padrão vivencial do outro. A inveja e a censura nascem da autorrejeição que fazemos conosco, justamente por não acreditarmos em nossos potenciais evolutivos e por procurarmos fora de nós as explicações de como deveremos sentir, pensar, falar, fazer e agir, ora dando uma importância desmedida aos outros, ora tentando convencê-los a todo custo de nossas verdades. Questão 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim, e isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito, liberto da matéria, aspira a nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. É então que procede a escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito bem. Para o espírito errante, já não há véus. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Mas sofre então, porque compreende quanto foi culpado. Não tem mais ilusões, vê as coisas na sua realidade. O livro acabou. Esse final do texto foi bem interessante. Essa coisa da gente não se ver, né, de verdade, e não se amar, né, porque quando talvez aquilo lá, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e a gente tem que se amar, né, e se amando, se aceitando e se amando, a gente não precisa, né, ficar olhando o outro, percebendo o outro, né, a gente fica bem, e isso é difícil, né, e aí quando faz a resposta final, eu lembrei de você, Silvio,
porque realmente, assim, a gente sabe tudo, né? E sofre porque a gente sabe que escolheu o caminho errado, né? Eu me lembrei nesse texto muito, né, do ensinamento do Santo Agostinho, né? Todo dia, quando chegar no final do dia, você para e repensa tudo que você pensou, que você fez, o que você realizou, o que você deixou de realizar, e veja se você realmente fez o que tinha que fazer, né? Ou, como é de costume, enfiou os pés pelas mãos e se atrapalhou naquele dia, né? E isso é uma verdade, né, que ele fala aqui, que foram 2 textos sobre inveja. No primeiro, ele tocou em um ponto que não é propriamente a inveja como nós aqui encarnados a entendemos e a praticamos, digamos assim, que é aquela coisa de querer o que o outro tem, né? Invejar no caso aqui, nesse ele deixa isso mais claro, ele fala mais desse ponto, é desejar o que os outros são, o que os outros têm, e isso atrapalha o nosso próprio caminhar, né? E a gente tem essa tendência mesmo de exaltar o que está do lado. Olha como fulano é bom, olha como ele faz isso direito. E mesmo sem perceber, lá no fundinho, a gente cria um desejo de se igualar àquilo que a gente está tanto elogiando. A gente elogia porque acha tão bom que a gente gostaria de ser assim. E isso a gente faz inconscientemente. Tem os que fazem conscientemente, mas a maioria faz inconscientemente. Então, toda vez que a gente se deslumbra com alguém, com alguma coisa ao nosso redor, e a gente passa a exaltar muito, é porque, no fundo, a gente gostaria de fazer aquilo também. E aí vem a inveja, do ponto que ele fala, né? E tem aqui deixa eu subir aqui um pouquinho o texto, que eu até tinha... já no finalzinho aqui. Não há nada a nos censurar por apreciarmos os feitos das pessoas ou por a eles aspirarmos. O único problema é que não podemos nos comparar e querer tomar como modelo o padrão vivencial do outro. Isso realmente acontece, né? Porque quando a gente começa a desejar, a achar muito bom o que os outros fazem, né? O que acontece ao nosso redor, a gente às vezes se confunde e passa a querer tomar aquilo para a nossa diretriz também. Pode não ser a nossa diretriz aquilo. Fala, Romo. Romo? Está com o microfone fechado. Bom, o Romulo levantou a mão, mas acho que não sei se foi o acaso. Bom, vou ficar. Você... Agora estamos. Uma coisa. Sim. Não tem jeito de usar a câmera, não. Tá caindo na internet. Bom, vai dar para ouvir. Exercer a gratidão. Tá me ouvindo? Fecha a câmera. Alô? Fecha a câmera que talvez melhore. Fecha a câmera. Tá falhando. Acho que a internet dele tá... Tenta agora. Fala. Meu Deus. Muito ruim. Tá me ouvindo? Exercer a gratidão. Agora sim. Quando a gente exerce a gratidão... Tá me ouvindo? Sim. Alô? Exercer a gratidão, gente, é o caminho. Então, a gente é grato por todas as dádivas que recebemos e cada um tem um caminho a seguir. E Deus dá a cada um o que é de cada um. Né? Então, admirar o belo, admirar o outro, e valorizar o outro é o caminho também de gratidão ao universo que proporcionou ao outro aquilo que lhe cabe, né? Aí para refutar a inveja, a gratidão. É quando a gente fala do outro, a gente fala de si mesmo, né? Então, hoje de manhã eu falei isso com meu filho. Eu falo, cada vez que eu perco a paciência, ou que eu tenho alguma atitude assim, isso fala mais de mim do que do outro, né?
Então, como eu reajo, é isso que eu tenho que observar, né? O que me tira do meu lugar, da minha calma, da minha tranquilidade, do meu posicionamento, né? Da minha, assim, do respeito, de tudo, né? Então, quando eu cuido desse meu centramento, do mais precioso que há em mim, né? Quando eu me volto para mim mesmo, aí eu consigo observar as coisas de um outro ponto de vista, né? Não desse da inveja, do egoísmo, de outras tantas questões, né? Mas eu observar a mim mesmo, como eu reajo a isso. E é um aprendizado, porque a gente passa por tudo isso, né? Todas essas situações a gente já vivenciou com certeza e vivencia muitas, né, diariamente. São todas lições diárias para a gente se observar e aproveitar para continuar nosso crescimento espiritual, né? Eu tenho percebido que hoje em dia, assim, a gente falando isso, né? Os exercícios para os espíritos estão maiores, né? Vamos dizer assim, a gente vê né, quem acompanha redes sociais, essa coisa toda, né? Como que leva essa coisa da inveja, né? Porque é o tempo todo mostrando pessoas, coisas assim, né? Estou falando para todo mundo, né? Para jovens, para todos, às vezes pessoas mostrando coisas maravilhosas, vida maravilhosa, aquela coisa toda. E isso vai gerando, né? Nos outros esse tipo de coisa, né? É uma inveja, coisas assim que você já falou assim, nossa, as pessoas vão ficando incomodadas. E isso está muito forte, né? E outra coisa também, assim, eu vejo como que é como se fosse, assim, se provocando. Dar um exemplo, esses dias parece que foram presos umas pessoas que estavam tentando roubar ovos de Páscoa, e uma família com criança, alguma coisa assim. Aí, não estou dizendo que seja certo, está errado, não tô, mas eu falo assim, se faz tanta propaganda, se faz tanta coisa, se gera uma energia, e aí as pessoas sucumbem, né? De repente uma pessoa vai lá e sucumbe, e acaba indo atrás de coisas, porque está sendo levado a movimentar essa energia, né? E parece que cada vez mais essa energia, talvez para a gente trabalhar, né, dentro da gente isso, para a gente parar e perceber aonde está acontecendo e se trabalhar. Mas em todo momento está acontecendo isso, eu tenho percebido. É aquela coisa da soma, né? É o que você falou. A mídia massacra todo mundo com essa ideia, né? A Páscoa é simplesmente um dia para se encher o estômago de chocolate, né? Eles não tocam em momento algum, a mídia não toca em momento algum de qualquer aspecto religioso, cristão, ou que seja da Páscoa em si. O único intuito é o comercial, como já fizeram com o Natal e com todas as datas que eram de origem de alguma comemoração religiosa, seja de que religião for. Tudo foi transformado comercialmente. E isso vem numa avalanche. E vai criando aquele desejo, aquela vibração, aquela vontade de todo mundo ter. Aí o outro tem, você está passando, vê a pessoa sair com um monte de ovo e quer ter também. Porque aquilo que o Rômulo falou, que a Neuza falou, é o melhor dos mundos para a gente que está lendo o texto agora, está mostrando uma saída para a gente. Mas isso não é, digamos assim, o modus operandi reinante na Terra. As pessoas querem ter sucesso, querem ganhar dinheiro, querem ter as mesmas facilidades. Você falou na internet, todo mundo entra na internet agora e quer ser aquele youtuber que ganha milhões como o cara que ele segue. Então isso é um estímulo constante à inveja. E todo mundo quer ser o que o outro é, todo mundo quer ser o que o outro é. Então a gente trabalhar isso é importante, mas a gente tem uma facilidade que a gente já
tenta fazer isso, e enquanto a gente está lendo um texto que está nos explicando como isso funciona, fica até mais fácil a gente argumentar, discutir sobre isso. Talvez daqui a 2 horas, nosso dia a dia enfrentando o mundo fora da reunião se torne mais difícil. Porque você está lidando com pessoas que não estão com essa informação, não estão nessa vibe, estão realmente querendo ser alguma coisa que eles aspiram nos outros ou ao redor deles. Porque a gente realmente não tem que se importar. Toda vez que a gente se irrita, se chateia, isso aqui, tem a ver com nós mesmos, é lógico. Mas isso não necessariamente quer dizer que aquilo que está nos irritando ou chateando está perto de ser uma coisa correta. Pode ser uma coisa catastrófica. Só que não nos cabe julgar e muito menos tentar consertar. Aí começa o nosso erro. Porque aquilo nos irrita porque a gente não concorda e acha que ele tem que fazer diferente. Aí vem o nosso erro nessa história. Esse tem sido o meu maior trabalho, assim, porque eu não gosto de ver notícia, né? Não gosto de música que não é de qualidade, essas coisas. Então, o exercício é esse trabalho em mim. Quando eu tô, que alguém tá, e como eu posso, nesse ambiente que tem essa, né, me trabalhar. Algumas vezes eu não posso interferir em nada, mas é um trabalho sempre comigo mesma, né? Então, quando estão comentando sobre alguma notícia e tudo, às vezes eu falo, não, vamos falar sobre outra coisa. Vamos falar sobre futebol. Eu brinco sempre assim, vamos falar de futebol e religião. Para só sair daquele vórtice, assim, né, que vai levando e tudo, né? Mas tem muitas situações que a gente não tem como interferir, aí o que você faz é sair de perto, ou manter, né, a calma interior aí, mas tem situações que não dá mais para ficar, porque principalmente questão de notícia, ou de rede social, você se envolve com algo que é muito ilusório, assim, né? Então, entra naquele vórtice e vai. E o que a gente faz é o contrário, né? A gente volta para si mesmo, cada vez mais buscando aí essa, né, não se envolver nessas coisas para a gente manter nessa tranquilidade aí, nessa paz, nesse encontro com algo que é muito maior, né? Isso, com certeza, porque tudo que a gente vê, tudo que a gente lê, a gente de alguma forma absorve e se liga àquilo. Se a gente vê o jornal cheio de tragédia, em algum momento você vai estar pensando naquelas desgraças e pode, sem querer, começar a julgar por que aquilo aconteceu. E o jornal, a gente sabe que só vem notícia ruim, né? Não vem uma notícia boa. E tudo, numa conversação. Então, tudo que a gente ouve, que a gente vê, que a gente lê, de alguma forma impregna na nossa mente e em algum momento a gente vai se ligar àquilo. Ontem eu cheguei a comentar, né, que eu estava lendo sobre um padre, né, em quem foi baseado esse filme que está lançado agora, o Exorcista do Papa. Aí ele fala que ele não lia um jornal, ele não via televisão, ele não fazia nada. E isso não é um cara do século passado, não. Ele morreu agora em 2016. Então ele não via, ele não tinha acesso a uma notícia do mundo exterior. Ele falou, o que ele sabia do mundo exterior era na hora da alimentação com os outros frades que contavam para... Travou. Travado. Parou nos frades. A partir disso que ele... Oi? O meu? Tinha travado, parou nos frades. Que ele tinha as notícias através do mundo exterior, dos padres, na hora do almoço, na hora das refeições. E as notícias ruins, quem passava para ele sabia através das pessoas que iam procurá-lo para serem atendidas, que estavam desarmonizadas, desequilibradas, e aí falavam um monte de coisa desarmonizada, e aí que ele ficava sabendo de algumas coisas ruins que aconteciam no mundo.
E esse cara morreu agora, em 2016. Mas ele estava dentro de um local preservado, porque às vezes até a gente mesmo vira e fala assim, não, não vou assistir jornal. Você passa uma semana aí sem assistir jornal nem nada, mas as notícias chegam na gente. Aí uma pessoa vem, faz um comentário, você viu? Ou não sei o quê. Aí, de repente, eu já cheguei à conclusão disso. Não preciso assistir jornal. A notícia chega em mim, independente de eu correr atrás dela. É impressionante. A gente fica sabendo de alguma coisa. Com E- certeza. Só que ele era protegido entre aspas, porque ele era só o exorcista-chefe do Vaticano. Então os livros dele, assim, são Não, coisas tudo bem, aí assim. era bravo. Para tu ver, o filme preferido dele era O Exorcista. Não pelo filme em si, mas porque na visão dele mostrou ao mundo uma realidade verdadeira que ninguém conhece. Não o filme em si, que ele disse que era muito fantasioso, tinha algumas coisas ali muito cinematográfico. Mas a essência foi ele colocar. É o meu filme preferido porque mostrou ao mundo uma situação que é real, mas que as pessoas fingem que não existe. Eita, quase na hora. Eu tô